Samuel chegou, com mistério em sua mão. Jessé trouxe seus filhos fortes, mas Deus disse: não é esse não. O maior ficou de pé, mas o céu não escolheu. Um por um passaram ali, e o Senhor a todos rejeitou. A outro ainda o profeta perguntou: é o menor, está com o rebanho ao sol. Quando Davi entrou, a luz brilhou. Deus escolheu Davi, o seu espírito ungiu. Do pasto ao trono ele guiará Israel com o poder do Senhor. Deus escolheu Davi, o seu espírito desceu. A glória encheu aquele lugar. O céu falou: este é o meu. Saul já não tinha o favor, e um espírito atormentou. Chamaram Davi com sua harpa, e a paz do Senhor voltou. A música encheu a sala, o mal não mais resistiu. Quando o ungido tocava, todo medo fugiu. Deus vê o que ninguém vê, toma o humilde em suas mãos. O coração que o adora é seu trono e direção. Deus escolheu Davi, o seu espírito ungiu. Do pasto ao trono ele guiará Israel com o poder do Senhor. Deus escolheu Davi, o seu espírito desceu. A glória encheu aquele lugar. O céu falou: este é o meu. Quando Deus chama o homem, nada pode impedir. Quando o céu fala alto, a terra tem que seguir. O rei que Deus levanta será pra sempre assim. Onde o Senhor está, ali está o fim. Deus escolheu Davi, o seu espírito ungiu. Do pasto ao trono ele guiará Israel com o poder do Senhor. Deus escolheu Davi, o seu espírito desceu. Glória ao rei que Deus escolheu. Glória ao rei que Deus escolheu. O Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Não o que os olhos podem ver. No vale de Elá, um gigante grita, afronta o povo do Deus vivo, mas Deus já escolheu quem será o vencedor. Jessé chamou Davi, leve pão aos seus irmãos, mas Deus tinha um plano maior em suas mãos. Ao longe ele escuta um rugido de terror, Golias desafiando o exército do Senhor. Israel tremia de medo, até o rei perdeu o ardor. Mas
Mas dentro do peito de Davi ardia um fogo do Senhor. Quem é esse gigante para zombar do Deus de Israel? Ousadia de um menino que confia no céu. Não é pela espada, nem pela força do homem, mas pelo poder do Senhor. Pelo poder do Senhor, a vitória vem do Senhor. Ele luta por mim, gigantes caem ao chão. Quando Deus diz eu vou agir, a vitória vem do Senhor. Ele é meu defensor. Se Deus está comigo, quem será contra mim, Senhor? Saul olha para Davi e diz: você não consegue. Mas Davi testemunha: Deus me livrou do urso e do leão também. Ele me dará vitória contra esse que afronta o meu Deus. Coragem não vem do tamanho, mas de quem está com os céus. Colocaram uma armadura, tentaram limitar sua fé, mas Davi tirou o peso e disse: Deus me sustentará de pé. Uma funda, 5 pedras e um coração cheio de fé é tudo o que ele precisa para ver Deus fazer o que quer. A vitória vem do Senhor. Ele luta por mim, gigantes caem ao chão. Quando Deus diz eu vou agir, a vitória vem do Senhor. Ele é meu defensor. Se Deus está comigo, quem será contra mim, Senhor? Golias ri do menino: você pensa que sou cão? Vem com pedras e cajado, hoje mesmo você cairá no chão. Mas Davi profetiza: eu venho no nome do Senhor. Hoje todos verão quem é o verdadeiro vencedor. Ele corre para a batalha com uma pedra na mão. A confiança no Deus vivo que nunca erra o alvo, não. A funda gira no ar e a glória de Deus aparece. A pedra acerta a testa e o gigante desaparece. Golias cai no chão e o povo de Deus se levanta. Ninguém pode deter aquele que Deus exalta. A vitória vem do Senhor. Ele luta por mim, gigantes caem ao chão. Quando Deus diz eu vou agir, a vitória vem do Senhor. Ele é meu defensor. Se Deus está comigo, quem será contra mim, Senhor? Quando o gigante vier, não tema, meu irmão. Deus entrega a vitória a quem guarda a sua unção. A vitória vem do Senhor. A guerra terminou, o gigante caiu, mas uma nova batalha
vai começar no coração. O povo celebra o nome de Davi, e Deus começa a revelar quem Ele decidiu exaltar. Quando Jonatas viu Davi, algo no céu se moveu. Sua alma se ligou a dele, como Deus já escreveu. Ele tirou seu manto real e entregou sem temor armas, espada e cinturão, sinais de honra e amor. Não foi interesse, não foi ambição, foi Deus unindo destinos para cumprir sua missão. O favor vem do Senhor, Ele exalta quem é fiel. Quando Deus estende a mão, ninguém fecha o céu. O favor vem do Senhor, não é sorte, não é acaso. Quem anda na vontade dEle nunca caminha em vão. Davi saía para a guerra e vencia outra vez. Onde o rei o enviava, Deus honrava seus pés. Ele agia com sabedoria, com temor no coração, e o povo reconhecia a mão de Deus na nação. Mas das ruas se levantou uma voz que feriu. Saul matou milhares, Davi 10.000. O favor vem do Senhor, Ele exalta quem é fiel. Quando Deus estende a mão, ninguém fecha o céu. O favor vem do Senhor, não é sorte, não é acaso. Quem anda na vontade dEle nunca caminha em vão. Naquele dia Saulo ouviu e algo nele se quebrou. O medo virou inveja e a sombra dominou. Ele olhou para Davi e não viu mais um irmão. Viu uma ameaça ao trono gerada pela unção. Saul lançou sua lança 2 vezes sem temor, mas Davi se desviou, porque Deus era seu protetor. Quando o homem tenta ferir o plano que vem do céu, Deus guarda seus escolhidos com poder fiel. Saul temia Davi, porque Deus estava com ele. Mas Davi não revidava, caminhava sempre humilde. Quanto mais o rei o afastava, mais Deus o fazia crescer. Porque ninguém pode impedir o que Deus decidiu fazer. O favor vem do Senhor, Ele exalta quem é fiel. Quem é escolhido por Deus não cai pelas mãos do inferno. O favor vem do Senhor, Ele guarda o coração. Quem anda na obediência caminha em proteção. Se Deus te exaltou, não tema a inveja do homem. Quem tenta tocar no ungido enfrenta o Deus que o escolhe. Permaneça fiel, mesmo quando a honra dói, pois quem é levantado por Deus é Deus quem sustém depois. O favor vem do Senhor,
vem do Senhor. O favor vem do Senhor. O favor vem do Senhor. O favor vem do Senhor. Quando o favor se levanta, a inveja se arma. O mesmo palácio que aplaude, agora planeja a morte. Mas quem anda com Deus nunca caminha sozinho. Mesmo cercado pelo ódio, é guardado no caminho. Saul falou aos seus servos e também a Jonatas: Davi deve morrer. Disse o rei sem paz, o trono estava tomado por medo e escuridão. Quando o homem perde Deus, perde também o coração. Mas Jonatas amava Davi e decidiu interceder. Quando a verdade se levanta, o mal começa a ceder. Eu sou guardado pelo Senhor, mesmo quando o mundo quer me ferir. Se Deus é quem me protege, eu não vou desistir. Sou guardado pelo Senhor, nenhuma arma vai prevalecer. Quem é escondido em Deus Sempre vai sobreviver. Jonatas falou com Saul: Davi nunca te traiu. Ele venceu Golias e o povo se alegrou. Porque ferir o inocente, porque lutar contra Deus. E por um breve momento o rei se arrependeu. Saul jurou que não mataria, mas seu coração mentiu. Quando a inveja governa, nenhuma palavra resistiu. Enquanto Davi tocava para acalmar o rei, a lança cortou o ar, mas Deus disse: eu guardarei. Davi escapou da morte mais uma vez pela mão do céu. Quando Deus decide guardar, não há lança cruel. Eu sou guardado pelo Senhor, mesmo quando o mundo quer me ferir. Se Deus é quem me protege, eu não vou desistir. Sou guardado pelo Senhor, nenhuma arma vai prevalecer. Quem é escondido em Deus Sempre vai sobreviver. Na calada da noite, a morte chegou à porta. Mas Mical amava Davi e mudou a rota. Ela o fez descer pela janela, colocou um ídolo no lugar. Quando Deus quer salvar alguém, Ele sempre vai usar. Davi foge no escuro, mas não foge do propósito. O plano de Deus não morre, mesmo quando tudo parece caótico. Davi chega até Samuel, em Ramá encontra abrigo. Quando a presença de Deus desce, nenhum inimigo fica de pé. Eu digo, os homens enviados por Saul
existe acusação. Sou guardado pelo Senhor, Ele é meu esconderijo fiel. Quem anda debaixo das suas asas é protegido pelo céu. Se hoje tentam te calar, se levantam contra você, lembre-se, quem Deus guarda não pode perecer. A noite esconde o perigo, o trono perdeu a razão, mas existe numa aliança que nasce do céu, não do chão. Quando a lança decide falar, a amizade precisa provar se a fidelidade resiste, mesmo quando tudo pode acabar. Davi falou a Jonatas: o que foi que eu fiz, meu irmão? Porque teu pai quer minha vida? Qual é a minha transgressão? Entre a dor e o silêncio, o medo tenta dominar, mas Deus já havia escrito quem Ele iria guardar. Quando a verdade é colocada à prova, só o amor consegue permanecer. Nem todo laço sobrevive quando a espada quer decidir quem viver. Existe uma aliança diante de Deus, mais forte que o medo e a dor. Quando o homem falha no caminho, permanece a promessa do Senhor. Existe uma aliança diante de Deus, firmada na fidelidade. Quem anda em verdade e temor nunca caminha sozinho de verdade. Não irei à mesa do rei nos dias da lua nova. Se Saul se enfurecer, a verdade se prova. Jonatas prometeu a Davi guardar seu nome e seu lar, pois quem teme ao Senhor não abandona quem Deus quer salvar. 3 flechas no campo, um sinal no ar. Se disser valei, é hora de se afastar. Existe uma aliança diante de Deus, mais forte que a perseguição. Quando o céu une 2 corações, nenhum ódio quebra essa união. Existe uma aliança diante de Deus, selada em fidelidade. Quem honra o que Deus honrou é guardado pela eternidade. O lugar de Davi estava vazio e o rei começou a arder. Quando ouviu o nome dele, a lança voltou a aparecer. Saul se levanta irado, contra o próprio filho lançou. Quando o homem perde Deus, até o sangue ele ignora, não poupou. Jonatas saiu ao campo com o coração em dor. As flechas voaram longe, confirmando o temor. Vá além, não fique aqui, disse
disse o vento ao passar. O amor verdadeiro sabe quando é hora de deixar. Davi se lança ao chão, chora sem se esconder. Dois amigos separados para o plano de Deus viver. Eles choram juntos, mas firmam o coração. A promessa não morre, mesmo na separação. Existe uma aliança diante de Deus, nem o tempo vai apagar. Quem é unido pelo céu, o céu continua a guardar. Existe uma aliança diante de Deus que ultrapassa a dor da despedida. Quando Deus escreve uma história, Ele sustenta cada vida. Nem toda despedida é derrota, nem toda distância é fim. Quando Deus separa caminhos, é para cumprir algo maior em mim. Uma aliança que o medo não quebra. A noite não trouxe descanso, o medo ainda respira perto. O ungido foge com fome, mas não foge do decreto. Quando o caminho aperta e a força parece acabar, é Deus quem sustenta os passos de quem Ele decidiu guardar. Davi chega nobre tremendo, o sacerdote percebe a dor, porque está sozinho, pergunta com temor. Davi responde com cautela, pois o perigo ronda ao redor. Mas mesmo na escassez, Deus prepara o provedor. Não havia pão comum, somente o pão do altar. Mas quando Deus sustenta o impossível, vai se tornar. O pão que vem do céu sustenta outra vez. Deus guarda ungido na fuga e na dor. Quem anda no propósito não cai sem o Senhor. O sacerdote então lhe entrega o pão que era do Senhor, porque a vida vale mais que o ritual exterior. Quando o servo está faminto e
e o coração permanece fiel, Deus transforma o sagrado em provisão que vem do céu. Não tens espada nem lança, Pergunta o sacerdote em temor. Davi responde com firmeza: dá-me a espada de Golias, o vencedor. A mesma espada que caiu quando o gigante tombou, agora lembra o ungido do Deus que o levantou. O passado vira testemunho, o milagre não ficou atrás. Quem venceu gigantes ontem vencerá os de hoje e os de amanhã. Deus guarda o ungido, Ele nunca falha não. A espada e o pão revelam que Deus cuida da missão. Deus guarda o ungido, Mesmo quando tudo é dor, quem é chamado por Deus não morre antes do favor. Davi foge para Gate, cidade do inimigo cruel, mas ali reconhecem seu nome e o perigo se ergue ao céu. Não é este o rei de Israel, aquele que matou sem igual. A memória do milagre agora parece fatal. Davi muda o semblante, finge perder a razão. Barba corre pela barba, a loucura vira proteção. Quando a força não resolve e o plano humano cai no chão, Deus usa até a humilhação para cumprir a salvação. Abis olha para Davi e o manda embora em desprezo. O que parecia vergonha era Deus quebrando o laço preso. Davi sai vivo outra vez, porque o céu decidiu agir. Quem é guardado pelo Senhor sempre encontra como seguir. Deus guarda o ungido, Na fome e na aflição pão, a espada e a fúria. estão nas mãos do Senhor. Deus guarda o ungido, Ele nunca perde o controle. Quem anda debaixo da promessa é guardado em todo nome. Se hoje te falta o pão ou a força para lutar, lembre-se, Deus guarda os seus e nunca vai te abandonar. Deus guarda.
Na caverna ninguém vê o que Deus está a construir. Enquanto o mundo rejeita, o céu começa a reunir. O rei foge da verdade, o ungido foge do trono. Mas no silêncio da caverna, Deus prepara o seu plano. Davi entra em Adulão, com o coração ferido, sem coroa, sem aplausos, mas jamais desprotegido. Ali chegam os cansados, os feridos pela dor, endividados, aflitos, rejeitados como ele foi, Senhor. O que o mundo chama resto, Deus chama de eleição. No lugar do esquecimento, ele forma uma nação. Deus forma guerreiros no escondido, na caverna longe da multidão. Quem é tratado no secreto é levantado na estação. Deus forma guerreiros no escondido, Não é no trono, é no chão. Antes da coroa vem a cruz, antes da glória a formação. Davi leva pai e mãe para longe da opressão, porque quem teme ao Senhor protege quem está em sua mão. Mesmo perseguido e fraco, ele honra sua casa. Quem aprende a cuidar dos seus nunca perde a promessa. enquanto Deus levanta homens no fundo de uma caverna. Um rei se afunda no medo e a inveja se governa. Saul grita contra os servos, vê traição em todo lugar. Quando o coração se perde, até o inocente vai pagar. Ele acusa os sacerdotes de ajudar o ungido fiel. Quando o homem luta contra Deus, ele também luta contra o céu. Doeg levanta a espada onde Saul não teve coragem. O sangue inocente cai pela loucura da vaidade. Quando o poder perde Deus, ele vira destruição. Mas o céu registra tudo, nada escapa da sua mão. Abiatar foge da morte E corre para Davi. Quem escapa da injustiça sempre encontra refúgio ali. Davi chora, se culpa, mas Deus traz direção. No meio do caos nasce uma nova geração. Deus forma guerreiros no escondido, Da dor ele faz missão. O que começa na caverna termina em exaltação. Deus forma guerreiros no escondido, Quem permanece fiel sai do fundo da terra para viver o que vem
quer decidir, existe uma voz mais alta que ensina como agir. Nem toda batalha é ataque, nem toda vitória é correr. Quem aprende a ouvir o céu, aprende também a viver. Chega a notícia em Adulão, Os filisteus vêm destruir. Keila geme em aflição, o povo começa a cair. Davi olha para os seus homens, cansados da perseguição. Mas antes de mover a espada, ele consulta ao Senhor então. devo ir, Devo lutar? Pergunta. Quem teme a Deus, quem prende a perguntar no chão, não erra quando olha para os céus. Eu sou guiado pela voz do Senhor, não ando por medo ou emoção. Quando Deus fala, o caminho se abre e a vitória vem pela direção. Sou guiado pela voz do Senhor, mesmo cercado pela dor. Quem ouve a palavra do céu nunca caminha sem proteção. Deus responde. Vai e luta, e Davi decide confiar. Ele entra em Keila com fé e faz o inimigo recuar. O trigo é salvo da guerra, o povo respira outra vez. Quando Deus guia um homem, ele livra muitos de uma vez. Mas os homens dizem a Davi: Saul virá nos destruir. Mesmo após o livramento, o medo insiste em surgir. Eu sou guiado pela voz do Senhor, mesmo quando ninguém vê. Se o céu mandou dar o passo, não importa quem vai crer. Sou guiado pela voz do Senhor, Ele vê o que eu não sei. Quem confia na direção divina nunca fica refém do rei. Saul descobre onde Davi está e arma mais uma prisão. Keila salva por Davi, agora entrega a sua mão. Mais uma vez a pergunta sobe como oração: eles vão me entregar? E Deus responde: entregarão. Nem todo lugar que Deus te usa será lugar pra ficar. Às vezes o livramento é saber a hora de escapar. Davi foge para o deserto, entre cavernas e solidão. Mas mesmo longe das cidades, ele não sai da direção. Saul caça dia e noite, mas não consegue alcançar. Porque quando Deus protege, não existe laço pra fechar. Sou guiado pela voz do Senhor, minha vida está em suas mãos. O inimigo pode cercar, mas Deus controla a direção. Sou guiado pela voz do Senhor, Ele é minha salvação. Quem aprende a ouvir o céu nunca anda sem proteção. Se hoje você não sabe qual caminho escolher, pare, ore e pergunte, Deus ainda sabe responder.
escuro da caverna, o poder muda de lugar. O perseguido tem a chance que o mundo iria aproveitar. Mas no silêncio profundo, onde a espada pode falar, existe uma voz mais alta que ensina a esperar. Saul entra sem saber que o ungido está ali. 1000 homens o acompanham, mas não conseguem ver Davi. Os homens cochicham, é hoje, o Senhor te entregou. Mas nem todo atalho é caminho que Deus mostrou. Quando a vingança parece justa e a porta parece abrir, é preciso ouvir o céu antes de agir. A justiça está nas mãos de Deus. Eu não toco no que Ele ungiu. Quem confia no tempo do céu não precisa ferir para subir. A justiça está nas mãos de Deus. Meu coração não vai ceder. Quem espera no Senhor aprende a vencer, sem matar, sem ferir, sem perder. Davi se aproxima em silêncio, corta o manto do rei. A lâmina não toca a carne, mas o coração sente a lei. Logo o peito se aperta, a consciência começa a arder. Quem teme ao Senhor sabe quando deve se conter. Não é covardia poupar, é força sob controle. Quem governa a si mesmo já venceu outro gigante hoje. A justiça está nas mãos de Deus. Não me vingo, eu confio. O Senhor é quem julga. O tempo, o trono e o desafio. A justiça está nas mãos de Deus. Minha causa está no céu. Quem espera pelo Senhor nunca perde o que Ele prometeu. Davi sai da caverna e chama o rei em voz clara, porque ouves mentiras que a inveja declara. Hoje Deus te entregou em minhas mãos, mas eu escolhi poupar, porque não levantarei a mão contra quem Deus decidiu usar. Entre mim e ti julgue o Senhor, eu não serei juiz. O mal não define meu caminho, a justiça não nasce do que eu fiz. Quando a dor pede vingança e o orgulho quer falar, eu coloco minha causa no altar. Saul levanta a voz em lágrimas, reconhece o que perdeu. Tu és mais justo do que eu, confessa ao ungido de Deus. Ele vê o manto rasgado e o coração também. Quando Deus expõe a verdade, não existe máscara que alguém sustém. A justiça está nas mãos de Deus. Eu escolho perdoar. Quem domina o próprio espírito é mais forte do que conquistar. A justiça está nas mãos de Deus. Minha vida está no altar. Quem confia no tempo do céu não precisa se vingar. Se hoje você tem o direito, mas não tem a paz pra ferir, espere no Senhor. Ele sabe
Israel chorou, a voz que guiava o povo em silêncio ficou. Mas mesmo quando o profeta cala, Deus continua a falar. Agora é no caminho do ungido que a lição vai se revelar. Nabal tinha terras e rebanhos, riqueza em abundância e poder, mas o coração era duro, não sabia agradecer. Davi protegeu seus pastores no deserto, noite e dia. Nenhum mal lhes foi feito, mas Nabal respondeu com ironia: quem é Davi? Ele disse: quem é o filho de Jessé? Quando o orgulho fala alto, a queda começa a aparecer. A espada não decide meu caminho, nem a ira vai me governar. Antes de ferir com as mãos, eu preciso ouvir o céu falar. A espada não decide meu destino, minha justiça vem do Senhor. Quem espera pela direção é guardado do próprio erro e da dor. Davi se inflama de ira, 400 se levantam pra lutar. A palavra dura de um homem tolo quase faz o justo tropeçar. Quando a honra é ferida, o sangue quer responder, mas nem toda reação é vontade do poder. Quando o erro está à porta, Deus envia a direção. Às vezes Ele usa uma voz de intercessão. Abigail se apressa com humildade e temor, leva pão, vinho e oferta e palavras cheias de amor. Ela se lança aos pés de Davi e fala com mansidão: não manches tuas mãos com sangue e perdição. Deus te fez para reinar, não carregues culpa em vão. Quando fores exaltado, lembra-te desta decisão. Não foi força nem espada que mudou o coração, foi a sabedoria do céu falando pela intercessão. A espada não decide meu caminho, eu escolho obedecer. A sabedoria me livra do erro que eu iria cometer. A espada não decide meu destino, minha causa está no céu. Quem entrega a justiça a Deus nunca perde o que Ele prometeu. Nabal ouve o que aconteceu, seu coração endureceu, como pedra ficou paralisado e depois morreu. Davi não precisou ferir, nem sujar sua mão, porque Deus age no tempo certo quando entregamos a decisão. A sabedoria evita a espada, a mansidão vence o mal. Quem ouve a voz do Senhor é guardado do próprio vendaval. A sabedoria evita a espada, a justiça vem do céu. Quem confia no tempo de Deus nunca perde o favor que é seu. Se hoje a ira quer decidir, pare, respire e ore. Talvez Deus esteja enviando uma Abigail pra te guardar do erro e da
volta a chamar, o rei retorna a procurar. Mais uma vez Davi é caçado, mais uma vez Deus vai provar que o justo não vence pela espada, nem o forte decide o final. Quando o céu está governando, até o deserto vira altar. Saul dorme cercado de lanceiros, Abner protege o coração do rei. Mas quando o homem luta contra Deus, ninguém protege o que ele tem. Davi chega silencioso, oportunidade no chão. Basta estender a mão e a história muda de direção. A lança está ao alcance, o golpe pode acontecer, mas nem toda chance é vitória, nem todo pode deve ser. A integridade é minha vitória, o temor do Senhor é meu escudo. Quem entrega a justiça a Deus não carrega o peso do mundo. A integridade é minha vitória. Eu venço quando eu me contenho, porque o trono que Deus prometeu não precisa de atalho nem veneno. Abisai sussurra, deixa-me ferir. Deus entregou o inimigo hoje aqui, mas Davi responde firme: não tocarei em quem Deus ungiu assim. Quem é puro no deserto não estraga o que Deus quer fazer. Quem deseja vencer com glória não pode vencer sem obedecer. Um sono profundo cai sobre o arraial, não é acaso, é intervenção. Quando Deus fecha olhos e portas, Ele guarda o justo da perseguição. A lança e a bilha são tomadas como prova da ocasião. Quando a vingança dorme, a graça acorda no coração. A integridade é minha vitória, eu escolho obedecer. Quem tem Deus como justiça não precisa se defender. A integridade é minha vitória, minha espada é o temor. Quem espera no tempo de Deus nunca perde o seu favor. Davi grita do outro lado: por que me persegues assim? Que fiz eu contra ti? Se pequei, fala pra mim. O rei acorda confuso e a vergonha o alcança outra vez. Mas quem perde Deus pelo caminho nunca sabe quem é de vez. Saul diz: fui um louco, tu és mais justo do que eu. Mas arrependimento sem mudança não tem raiz no céu. A vitória verdadeira é vencer a si mesmo, é guardar o coração do veneno do desejo. A vitória verdadeira é entregar no altar o direito que o mundo exige, deixar Deus julgar. Se hoje tens a chance de ferir quem te feriu, lembra que o trono de Davi não veio quando Saul caiu. O trono chegou no tempo, na hora que Deus quis. Porque quem espera o Senhor encontrará paz e será feliz. A integridade é a vitória.
do ungido de Deus. Davi pensou consigo mesmo: um dia Saul ainda vai me encontrar. Palavras sem fé, feridas de guerra, marcas que o deserto pode deixar. Nem todo herói brilha sempre, nem todo ungido sorri. Às vezes o medo sussurra e o coração se deixa ferir. Então Davi parte para Gaite, terra do gigante que um dia tombou. Tão estranho como a vida muda, o lugar do passado agora lhe acolheu. A espada que antes erguia agora precisa esconder. A fé que antes declarava aprendi a se proteger. A fé não foi embora, mas caminha devagar. Entre espadas e silêncios, Deus ainda está no lugar. Entre espadas e silêncios, eu continuo a respirar. Se a promessa parece longe, ainda assim vou caminhar. Entre terras que não são minhas e um trono que não chegou. Se eu não vejo a saída, ainda assim Deus me guardou. Ziklag se torna refúgio, cidade de exilados e dor. Lugar que não é destino, mas Deus usa para ensinar amor. Nem toda a terra prometida vem antes da provação. Às vezes Deus prepara o reino, treinando o coração. Entre o medo e a estratégia, entre a fé e a razão, é fácil se esconder nas sombras e perder a direção. Mas a promessa não morre, mesmo se eu me esconder. Deus não perde o ungido, mesmo se o ungido correr. A promessa não morre no exílio, o chamado não perde o valor.
Senhor. Talvez eu tenha corrido cedo demais, talvez eu tenha olhado pra mim, mas mesmo aqui rodeado de espadas, Deus não desistiu de mim. Entre espadas e silêncios, há um Deus que ainda me vê. Entre terras estrangeiras, Ele não desiste de você. Samuel já não fala mais, Israel chorou sua partida. O profeta que ungiu 2 reis agora descansa da vida. Saul olha para o horizonte, mas já não sente a mesma unção. Quem um dia andou com Deus agora teme a escuridão. Os filisteus se levantam como ondas contra o mar. O exército se posiciona e Saul começa a tremer, a vacilar. Ele busca o Senhor com pressa, mas não busca com o coração. Quer resposta sem arrependimento, quer saída sem rendição. Sonhos se vão, profetas já não lhe falam mais. Quando o homem abandona a presença, o silêncio do céu dói demais. Quando Deus se cala, o coração se desespera. Se não há voz do céu, qualquer voz parece sincera. Mas buscar resposta em fonte proibida é trocar a graça por ferida. Quando Deus se cala, não é porque ele fugiu, é porque o homem se afastou do que Deus já havia dito. Não é o céu que se perdeu, foi o coração que se desviou de Deus. Saul procura em segredo uma mulher em dor, uma médium, um poço de trevas onde a luz não tem valor. Ele mesmo havia expulsado quem fazia invocação, mas agora, com medo da morte, esquece sua própria mão. O rei se veste de outro jeito, tenta ocultar quem ele é, mas diante do Deus que tudo vê, nenhum disfarce fica em pé. Na noite fria o medo cresce, a alma treme de horror. Não é poder, não é aventura, é desespero, culpa e dor. Saul não busca o Deus vivo, procura ecos do que passou. Quem tenta ouvir mortos no escuro revela o quanto já se afastou. A resposta
de batalha é o peso de não obedecer. A mulher lhe dá um pouco de pão, mas pão nenhum cura o coração. Quem troca a mesa do Senhor por mesa estranha colhe solidão. Essa não é história de curiosidade, nem convite pra escuridão. É aviso sério, é alerta forte sobre o rumo do coração. Quando a dor apertar tua alma e parecer que o céu fechou, não busque atalhos proibidos, volte ao Deus que te chamou. Quando Deus se cala, volte ao que Ele já falou, a palavra que não muda, o evangelho que salvou. Não procure em outra fonte o que só o céu pode dizer. Quando Deus se cala, não corra pra escuridão, dobre os joelhos, rasgue o peito em oração. Ele resiste ao coração orgulhoso, mas dá graça a quem decide se render. se hoje o silêncio te assusta e a resposta parece não vir, não busque vozes estranhas, volte à cruz, volte a ouvir. A voz de Deus não é brinquedo, nem consulta ocasional. Ela é vida, correção e graça pra te livrar do final de Saul e te conduzir ao final de Davi. Entre filisteus e lembranças, Davi caminha sem chão, exilado, estrangeiro, sem certeza na mão. Ele não sabe o que vem, nem entende a direção, mas quando Deus fecha uma porta, pode ser proteção. Os príncipes de Gate murmuram: esse homem não é dos nossos. O que fará quando o sangue correr? Vai se voltar contra nós aos poucos. Aquis tenta defendê-lo, mas a suspeita é forte demais. Quando Deus não quer que avance, ninguém força o seu sinal. Não entende o motivo, mas ainda assim vai obedecer. Às vezes o não mais difícil é o que nos impede de perder. Quando não é salvação, quando a porta se fecha por amor, quando o céu impede o passo, é porque Deus vai fazer melhor. Quando o caminho não se abre para ir, é porque o Pai está salvando aquilo que eu nem sei pedir. Aqui se aproxima e diz: volta, não podes lutar. Palavras amargas no peito, mas que começam a guardar. Se Davi avançasse adiante, poderia ferir o seu coração, lutar contra o povo escolhido e perder sua unção. Nem toda guerra travada é vitória para o cristão. Algumas batalhas são
Ziklag queima ao longe, uma fumaça que corta o ar, uma dor que não tem nome, um silêncio que quer matar. O chão coberto de cinzas é o retrato da perda e da dor. O futuro parece ruína, mas a história não acabou. O povo chora suas casas e suas famílias levadas dali. E na dor mais profunda apontam o dedo para Davi. Pedras na mão, acusação, o culpado é você. Mas não adianta ferir o ungido quando a alma quer entender. É aqui que muitos caem, é aqui que a fé se desfaz. Mas Davi encontra um caminho e o impossível se refaz. Se fortaleça no Senhor quando o chão te faltar, quando a vida quebrou teus planos e você não sabe continuar. Se fortaleça no Senhor quando o fim parecer chegar. O Deus que fala no deserto ainda sabe te guiar. Davi pergunta ao Senhor: devo perseguir os ladrões? E Deus responde no silêncio que rompe todas as prisões. Persegue, certamente alcançarás, e sem falta os livrarás. O céu devolve esperança onde só havia o que chorar. Os passos batem na terra como um relógio contra o mal. Cada minuto de busca é um milagre sobrenatural. Um egípcio à beira da morte entrega um mapa no chão. Quando Deus decide restaurar, até o acaso recebe missão. Se fortaleça no Senhor, a resposta vai chegar. O inimigo não levou tua história, ele só serviu pra te empurrar. Se fortaleça no Senhor, a justiça vai falar. Você não nasceu pra viver no chão, foi escolhido pra levantar. E Davi os alcança na campina, e o Espírito conduz na ação. Ele luta, vence e toma de volta tudo que a dor levou com a mão. Nenhum filho se perdeu, nem esposa ficou pra trás. Quando Deus diz vai e vence, não tem inferno que seja capaz. A restauração é promessa, a vitória é do Senhor. Quando o homem tenta matar tua fé, Deus ressuscita o teu valor. Se hoje tudo parece perdido, se a culpa tenta te parar, lembre-se de Davi em Ziklag e se fortaleça pra continuar. Não termine onde você caiu, não aceite esse lugar. A história não acabou, Deus ainda vai restaurar. Se fortaleça, se fortaleça no Senhor. Se fortaleça no Senhor.
No Monte Gilboa o vento sopra, como quem chora pelo fim. As lágrimas do céu descem, como quem diz: foi até aqui. Jonatas cai como um herói, sem rebeldia no coração. Um amigo mais chegado que guardava aliança na mão. O céu não esquece um fiel, mesmo quando o chão lhe falta. A honra não morre com o corpo, ela vive na memória exalta. O preço de se afastar de Deus não é pago de uma vez. É um fio que vai rompendo até não sobrar a voz do rei. Oh, Que o teu fim nos ensine a viver, que teu erro nos faça escolher a presença que pode proteger. Oh, Saul, que tua história aponte pra luz, pra lembrarmos que um reino sem Deus é um trono sem cruz. o escudo que já foi glória Agora jaz no chão, a espada que era força não encontra salvação. Não é o golpe dos filisteus que encerra essa canção, é o que nasce lá atrás quando se perde a direção. chora Israel, O rei que não voltou, chora Jabes de Gileade, quem um dia te libertou, chora Davi, que mesmo perseguido nunca levantou a mão, pois sabia que o ungido pertence ao Deus da unção. Oh, Saul, que teu fim ecoe em nós, para nunca escolhermos o trono em vez da voz. Oh, Senhor, nos guarda de nós mesmos então, que a tua presença seja o caminho e não nossa ambição. e ali termina um capítulo, mas Deus não termina ali, Porque onde um reino desaba, outro aprende a cair. aos pés de Deus pra subir. Fim de Saul, começo de Davi.